Vamos lá, pessoal, agora vamos colocar isso na prática. Como é que vem uma questão de KPS? Nós temos basicamente dois tipos de questões de cálculo de KPS, de um jeito ou de outro. Vamos lá fazer os dois tipos. Primeiro, olha só para o quadro. Calcule o KPS do fluoreto de cálcio, sabendo que sua solubilidade é de 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. É claro que isso depende de uma temperatura, mas só para a gente não perder tempo. Então eu quero que calcule o KPS. Então qual é o primeiro passo? Se eu estou pedindo para calcular o KPS só se calcula a partir de uma expressão. Expressão essa que você, para escrever, depende de uma reação. Então, o primeiro passo é montar a reação. Mas que reação, Marcelo? Ué, a reação em que o fluoreto de cálcio se dissocia em água. Como a aula é de KPS, você já pode imaginar que o fluoreto de cálcio é pouco solúvel em água, mas o pouquinho que dissolve, dissocia. Então, gera ou não gera uma reação de dissociação iônica? Gera. Então, como é que é essa reação? Fluoreto de cálcio sólido, como qualquer composto iônico é sólido, que colocado em água, um pouquinho dele dissocia. Desculpa, um pouquinho dele dissolve. E o pouquinho que dissolve, dissocia. Dissocia em quê? Vamos lá, ó. Cálcio 2+, mais 2 de F-. Desse lado eu coloco tudo aquoso, porque esse lado representa o que conseguiu dissolver e por isso dissociou. E esse lado explica a parte que não dissolveu, que é a grande maioria, porque ele é pouco solúvel. Entende isso? Ó, esse 2 aqui indica 2 mols de fluoreto, que quando a gente dissocia os íons tem que colocar aqui na frente. Como coexistem as três espécies, reação reversível, isso já nos permite escrever uma expressão do KPS. Então, o KPS do fluoreto de cálcio é calculado como? Vamos lá. Concentração do cálcio 2+, vezes concentração do F-, detalhe, elevado ao quadrado. Então, se eu tiver a concentração desses dois íons, eu consigo calcular o KPS, que foi a pergunta que ele fez. Tá, mas qual é o dado numérico que nós temos que poderia permitir que nós calculássemos? Olha só o dado numérico. Ele diz que a solubilidade do fluoreto de cálcio é 2 vezes 10 a menos 3. Vamos lembrar uma coisa, por favor? Se ele diz que a solubilidade é essa, ele está dizendo que o quanto dissolve do fluoreto de cálcio. Só que a base da aula é só dissocia o que dissolveu. Se ele diz, então, quanto dissolve, ele está te dizendo o quanto se dissocia. Essa aula não tem alfa, como nas aulas de ácidos, que uma coisa é dissolver e outra coisa é ionizar. Aqui não. Composto iônico não. Dissolveu, dissociou. Então, se 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro foi o que dissolveu, isso foi o que dissociou nas devidas proporções. Como é 1:1, aqui chega 2 vezes 10 a menos 3. Como é 1:2, aqui chega 4 vezes 10 a menos 3. Vê se está tudo bem. Eu só estou usando a proporção estequiométrica. 1:1, 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3. 1:2, 2 vezes 10 a menos 3, 4 vezes 10 a menos 3. Trazendo isso tudo para cá, me ajuda? O KPS, então, vai ser concentração do cálcio, 2 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração do fluoreto, 4 vezes 10 a menos 3. Detalhe, atenção, a concentração do fluoreto está elevada ao quadrado. Essa é a concentração do fluoreto, só que ela tem que estar elevada ao quadrado. Então, KPS é igual 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32, vezes 10, menos 3 ao quadrado dá menos 6, com menos 3 dá menos 9. Cuidado, não é uma boa resposta. Vou pegar a vírgula que está aqui e botar aqui. Então, 3,2, baixei o número, tem que aumentar lá. Aumentar menos 9 vira menos 8. 3,2 vezes 10 a menos 8, tá? Só uma bobagem final. O pessoal não costuma cobrar, mas só para você se ligar. O KPS veio daqui. Mol por litro vezes mol por litro ao quadrado. Então, aqui dá mol por litro ao cubo. Essa é a resposta. Esse é o valor do KPS do fluoreto de cálcio. Trata-se a questão do primeiro tipo
deu a solubilidade e pediu o KPS.